Olá pessoal, eu me chamo Irineu e esse é mais um vídeo da disciplina de Políticas Farmacêuticas e Controle Social do Núcleo da Farmácia da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional do Cariri. E hoje eu vou abordar um pouquinho sobre a assistência farmacêutica no Ceará. O percurso dessa apresentação se dará da seguinte forma. Inicialmente, será realizada uma breve contextualização. Em seguida, será apresentada a síntese dos dados e, por fim, serão mostradas as conclusões. O desenvolvimento desse vídeo ele foi norteado por um estudo base que foi selecionado a partir de uma breve revisão na literatura científica que culminou em diversos achados e, a partir da análise minuciosa destes, selecionou-se aquele que tinha maior pertinência dentro da temática selecionada. E, a partir de então, o estudo que se enquadrou dentro dos critérios é intitulado Interdisciplinaridade na construção da política estadual de assistência farmacêutica do Ceará, relato de experiência. O desenvolvimento desse vídeo selecionado ele foi publicado na Revista Brasileira de Promoção da Saúde, que está associado à Universidade de Fortaleza e é caracterizado como uma descrição de experiência. O mesmo foi publicado em 2024 e é de autoria de Carla Deise Moraes Borges, Joyce da Silva Almeida, Paulo Ricardo Merencio da Silva e Francisco Alisson Paula de França. Inicialmente, o manuscrito aborda que, a partir da Constituição Brasileira de 1988, o direito à saúde ele ganhou um status de direito fundamental e estabeleceu-se que o Estado ele tinha o dever de elaborar políticas sociais e econômicas no que diz respeito à implementação de ações e serviços de saúde, garantindo um sistema universal e igualitário de acesso aos serviços públicos de saúde. Essas políticas de saúde, por sua vez, elas deveriam traduzir as diretrizes, os princípios norteadores de ações, as regras e também os procedimentos para as relações entre o poder público e a sociedade, mediadas por meio dos atores sociais e também do Estado. Ou seja, partindo da premissa que o direito ao acesso a medicamentos é garantido na Constituição Federal do Brasil, entende-se então que as políticas relacionadas à assistência farmacêutica elas são de grande relevância para a reorientação da garantia do direito à saúde e também da implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência prestada à população. Ou seja, a partir da implementação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e da Política Nacional de Medicamentos, um olhar especial para a assistência farmacêutica ela se faz necessário no sentido de promover uma maior integração à situação epidemiológica do estado do Ceará, no Brasil e também no mundo, em seus diversos fatores, justamente porque sabemos que as condições sociodemográficas e clínicas elas sofrem influência e sofrem mutações com o passar dos anos, ou seja, torna-se necessário cumprir os diversos objetivos que são propostos em benefício da população, além de observar os desdobramentos das experiências gestoras da assistência farmacêutica, o que pode principalmente aprimorar a implementação dessa política enquanto subsídio para os gestores, ou seja, o foco do estudo base que norteou esse vídeo, ele teve como foco central avaliar a experiência do Estado do Ceará na construção da política estadual da assistência farmacêutica, justamente para garantir que a população ela consiga ter acesso às ações e serviços de saúde direcionadas às suas condições específicas. O manuscrito ele trata-se de um relato de experiência acerca da implementação da política de assistência farmacêutica do Estado do Ceará, sendo que o mesmo ocorreu em 3 etapas ao longo de 2021. Na primeira etapa, foi criado um grupo técnico condutor, que foi formado por representantes de diversas instituições e órgãos relevantes, que propiciaram uma abordagem multidisciplinar e intersetorial. Essa união de diferentes atores permitiu uma visão mais ampliada dos processos específicos dentro de cada expertise, além de beneficiar a saúde e o bem-estar da população, levando em considerações as suas principais necessidades, além das próprias necessidades da assistência farmacêutica como um todo.
Já a segunda etapa foi utilizado o instrumento de árvore de problemas a partir das seguintes palavras-chave: acesso a medicamentos, uso racional de medicamentos, infraestrutura, gestão de processos, resultados, acessibilidade e cuidado. Assim foram identificados fortalezas, fragilidades, ameaças e oportunidades nos eixos acesso universal, recursos humanos, gestão da assistência farmacêutica, financiamento e cuidado, que foram todos esses obtidos através de oficinas. Ou seja, essa vivência ela acabou contribuindo para a troca de saberes e práticas entre os profissionais de saúde e também resultou na elaboração da minuta da portaria. Já a terceira etapa, ela ocorreu através da consolidação da portaria da Política Estadual de Assistência Farmacêutica, que foi aprovada pela Comissão Intergestora Bipartite, e aí o documento foi aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde por meio da Resolução número 55 de 2021. Então, pessoal, mediante a análise das informações coletadas, foram identificadas 7 palavras-chave como ponto de partida para a construção da árvore de problemas. Essa metodologia ela é composta por uma representação gráfica que visa principalmente a análise de um problema através da identificação das causas e também dos efeitos desses problemas. E aí, se tratando especificamente do acesso a medicamentos, identificou-se problemas relativos ao financiamento e aos recursos insuficientes, o acesso à informação, também a orientação da assistência farmacêutica, e quanto à logística, principalmente relativo à aquisição e distribuição, bem como outros problemas também foram identificados, né? Assim como estão descritas na imagem as principais consequências e implicações. Já se tratando do uso racional de medicamentos, pode-se observar principalmente problemas relativos aos trabalhadores da saúde, no que diz respeito à ausência do farmacêutico clínico e recursos humanos limitados. Já quanto à gestão, identificou-se falhas na logística e gerenciamento dos processos, e sobre o cidadão, constatou-se principalmente o uso indiscriminado, a ausência de informação adequada, dentre outros. Ou seja, todas essas causas elas podem distanciar os usuários do uso racional de medicamentos mediante as consequências que são advindas de todo esse processo supracitado. E aí, dando continuidade às palavras-chave da árvore de problemas, constatou-se que os cuidados farmacêuticos incipientes, eles também se apresentavam como uma pauta pertinente. Dentro dessa temática, identificou-se problemas relativos aos recursos humanos, como a falta de equipes multiprofissionais, de integração e qualificação profissional, além de outros problemas. Bem como foi evidenciada uma problemática relativa à infraestrutura por meio da oferta reduzida de pontos de acesso aos cuidados. Além disso, percebeu-se também uma fragilidade quanto à comunicação, com a falta de acessibilidade e disponibilidade dos serviços e dos produtos, além da ausência de programas voltados para a educação e saúde. Outra palavra-chave elencada foi a estrutura, que culminou na discussão sobre a falta de planejamento para a implementação dos serviços da assistência farmacêutica e também dos espaços voltados para o setor farmácia. Observou-se também dificuldade quanto aos recursos humanos, com a ausência de dimensionamento da força de trabalho e recursos financeiros, tratando-se da falta de investimentos para a estruturação das farmácias. Além disso, foi elencado também empecilhos quanto à estrutura física, relativos principalmente à infraestrutura inadequada, dificuldade de aquisição e manutenção dos prédios públicos, e por fim, foi evidenciado a falta de equipamentos funcionais insuficientes para o desenvolvimento das atividades da assistência farmacêutica. A gestão de processos inadequados também foi um problema refinado, e dentro dessa temática observou-se empecilhos quanto ao planejamento, por meio da falta de capacitação, rotatividade dos servidores, além da ausência de fluxos bem estabelecidos e funcionais. Quanto à execução, pode-se observar a desorganização dos fluxos e também o desconhecimento desses mesmos fluxos e comunicação ineficiente. Já se tratando do monitoramento, evidenciou-se a ausência de mapeamento dos processos, não utilização de indicadores e a falta de monitoramento de qualidade dos serviços. Na palavra-chave resultados, pode-se observar problemas de planejamento inadequado,
a ausência de metas e dos sistemas adequados e estruturação de indicadores. Quanto à execução, foi ressaltado a não aplicabilidade das informações resultantes de indicadores, não entrega do que foi planejado e não comprometimento da equipe. E, por fim, na palavra-chave acessibilidade, identificou-se problemas relativos à mobilidade e à comunicação. Esse primeiro trouxe como pauta a dificuldade da acessibilidade física das farmácias nas unidades de atenção básica para pessoas com deficiência. Já se tratando da comunicação, pôde-se evidenciar inexistência da divulgação de informações referentes à disponibilidade dos medicamentos, inexistência da assistência farmacêutica para pessoas com deficiência, além da falta de qualificação técnica dos trabalhadores para lidar com problemas sociais. Ou seja, todas essas palavras-chave elencadas e discutidas, elas tiveram grande pertinência na construção da política estadual de medicamentos, já que foi levado em consideração diferentes percepções e pontos de visão de profissionais dos mais diversos setores da rede assistencial. Após as reuniões com o grupo técnico condutor e a síntese da árvore de problemas já demonstrada anteriormente, realizou-se a construção da portaria da Política Estadual de Assistência Farmacêutica, a qual foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e foi publicada no Diário Oficial do Estado. E aí, com base nisso, o estudo pôde contemplar os 6 eixos estruturantes que são necessários para a construção de uma assistência farmacêutica de qualidade, nesse caso, para o estado do Ceará. Esses eixos são acesso a medicamentos, uso racional de medicamentos, cuidado, infraestrutura, gestão democrática e participativa, governança e financiamento, conforme demonstrado na figura. Os resultados do processo de construção da Política Estadual de Assistência Farmacêutica do Ceará, eles acabaram permitindo a criação de um grupo condutor para a elaboração dessa política, bem como a aprovação dessa mesma política. E aí, nesse sentido, é imprescindível discutir o fortalecimento de uma política estadual de assistência farmacêutica em todos os níveis de atenção do Estado, seja ele primário, secundário e terciário, com a finalidade de ampliar e organizar o acesso a medicamentos, a promoção do uso racional, a estruturação do cuidado farmacêutico, a organização e infraestrutura e os mecanismos de governança, bem como um financiamento adequado para uma gestão democrática e participativa. Assim, os autores eles relatam também a necessidade de avanços na estruturação e construção de políticas estaduais de assistência farmacêutica em todo o Brasil, que venham justamente a atender às necessidades da população de forma resolutiva e humanizada, bem como uma reestruturação da Política Nacional de Medicamentos frente aos avanços tecnológicos de forma alinhada com as demais políticas já estabelecidas com o passar dos anos. Por fim, observa-se que a Política Estadual de Assistência Farmacêutica do Ceará ela foi uma das estratégias da Secretaria Estadual de Saúde para a consolidação das ações voltadas à promoção, proteção e à recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo como eixo central o cuidado farmacêutico ao cidadão cearense. A política ela visa principalmente fortalecer a assistência farmacêutica em todos os níveis de atenção, com foco na organização e na ampliação de acesso a medicamentos, na promoção do uso racional, na estruturação do cuidado farmacêutico, na organização da infraestrutura e dos mecanismos de governança, no financiamento adequado com uma gestão democrática e participativa. Assim, a implementação dessa política e seus desdobramentos fazem com que a sua recuperação, proteção e promoção da saúde eles sejam fornecidos aos usuários de forma equânime e integral no contexto da assistência farmacêutica, principalmente por meio de subsídios que podem nortear os gestores na execução de estratégias mais eficazes e na consolidação das políticas públicas de saúde. Então, pessoal, essa é a referência bibliográfica utilizada para a síntese do presente vídeo, sendo que a mesma pode ser acessada por diversos buscadores eletrônicos. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha. Tchau, tchau!